Olá, eu sou Renato Tizem, integrante do DAF, Descomplicando a Educação Financeira. No vídeo de hoje, vamos falar sobre ações. A ideia aqui é entender um pouco mais sobre esse ativo e como podemos investir através dele. Se você gostar do assunto, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal e de nos seguir nas redes sociais. daf.oficial. Vamos lá. Primeiro de tudo, é importante a gente entender o que são ações. Basicamente, uma ação é uma fração de uma empresa, um pedacinho de determinada companhia. É como se a gente pegasse um terreno e dividisse essa propriedade com outras pessoas. Todos serão donos do terreno, cada um com a sua porcentagem equivalente. As ações são a mesma coisa. São títulos que representam pequenos pedaços de uma empresa. Sendo assim, fica fácil da gente entender que quando temos ação de uma empresa, passamos a ser donos de uma pequena parte daquele negócio. A grande vantagem disso é que normalmente uma ação negociada na bolsa tem um preço mais acessível para os investidores, facilitando aí a compra e a venda desses ativos. As sociedades anônimas são pessoas jurídicas em que os sócios têm a sua participação do negócio definida pela quantidade de ações que possuem. Essas empresas elas podem ser de capital fechado ou de capital aberto. As SAs de capital fechado não possuem ações negociadas no mercado financeiro. Já as empresas de capital aberto são aquelas que possuem as suas ações negociadas na bolsa de valores. Existem diversas razões para uma empresa decidir abrir o seu capital. Uma delas, que é a mais comum, é para levantar dinheiro através da venda de suas ações para expansão e investimentos no negócio. As ações são negociadas na Bolsa de Valores. Atualmente, aqui no Brasil, só temos uma Bolsa de Valores, que é a B3. Porém, não há qualquer impedimento legal para a criação de uma outra Bolsa de Valores. Inclusive, isso pode vir a acontecer daqui a um tempo. Principalmente em razão do aumento do número de investidores. Já existe um certo comentário no mercado sobre essa possibilidade. Está cada vez mais fácil e barato de se investir através da Bolsa de Valores. Isso tem atraído cada vez mais gente para esse mercado. Vimos uma expansão muito grande do número de pessoas físicas investindo na Bolsa de Valores nos últimos anos, mas ainda somos uma pequena parte da população brasileira. A título de comparação, para se ter uma ideia, cerca de 3% da população brasileira investe na Bolsa de Valores. Já nos Estados Unidos, mais de 50% da população possui investimentos na Bolsa de Valores de lá. Isso significa que temos muito a crescer aqui no Brasil ainda. E isso pode deixar o mercado mais atrativo para o surgimento de outra Bolsa de Valores. A pergunta que muitos investidores fazem ao iniciar no mercado de ações é querer saber quanto vão ter de lucro em determinado período. O problema é que, diferente do que acontece nos investimentos de renda fixa, onde é possível saber quanto vai ser a remuneração do investimento em determinado período, na renda variável isso não é possível. Na renda variável, os preços dos ativos eles variam de acordo com a oferta e a demanda. Tudo vai depender de trocas voluntárias entre os investidores. Para você comprar uma ação, alguém vai ter que vender. Naturalmente, se tem mais gente querendo comprar do que gente querendo vender, o preço da ação tende a subir. Da mesma forma, se tem mais gente querendo vender a ação do que querendo comprar, a tendência é que o preço da ação caia. Uma forma de ser remunerado pelas suas ações é através da distribuição dos lucros da empresa. Isso pode se dar de diversas formas, como, por exemplo, a distribuição dos dividendos, pagamentos de juros sobre o capital próprio, recompra de ações, entre outros. Por isso, investimentos em ações são uma excelente forma de se receber uma renda passiva. Investir em ação é uma excelente opção para quem tem um pensamento de longo prazo. Além disso, pode ser interessante para aqueles que buscam fazer investimentos aí pensando na sua aposentadoria. Na hora de escolher uma ação para
aderir à sua carteira, você deve estar atento às empresas que está adquirindo. Afinal, você está se tornando sócio dessas empresas. Existem duas formas de se analisar uma ação. Podemos utilizar a análise técnica, que estuda os gráficos de determinado ativo, na tentativa de prever se o preço daquela ação tem a tendência de subir ou de descer. E a outra forma de analisar uma ação é através da análise fundamentalista. Esse tipo de análise busca avaliar como a empresa como um todo, né, as suas vantagens competitivas, a sua geração de caixa, entre outros fatores ali que podem levar ao crescimento daquela empresa. Eu, pessoalmente, gosto de adotar a análise fundamentalista, né, para escolher as empresas aí que compõem a minha carteira. Mas isso é uma escolha pessoal de cada investidor. Atualmente, no Brasil, existem dois tipos de ações: as ações ordinárias, também conhecidas como ON, e as ações preferenciais, conhecidas como PN. Para identificar essas ações, utilizamos os números no final do código de negociação de cada empresa. As ações ordinárias possuem o número 3 no final do código de negociação. Já as ações preferenciais normalmente são finalizadas com o número 4, mas podem ser terminadas em 5 ou 6 também. As ações ordinárias são as ações que dão direito a voto nas decisões tomadas pela empresa. São as mesmas ações dos controladores da companhia. Já as ações preferenciais são as ações que têm preferência na distribuição de dividendos realizado pela empresa, mas não dão direito a voto ali para os seus possuidores. Isso não quer dizer que só as ações preferenciais recebem dividendos. Na prática, os dois tipos de ações acabam recebendo dividendos. Além dessa divisão de ONs e PNs, algumas empresas têm as units negociadas na bolsa também. Uma unit pode representar ações preferenciais e ordinárias negociadas em um único ativo. Por exemplo, uma unit pode representar uma ação ordinária e duas ações preferenciais de determinada empresa. A composição das units varia conforme a decisão de cada companhia. Para diferenciar as units das ações ON ou PN, usamos o número 11 no final do código de negociação. Uma pergunta muito comum nos investidores iniciantes é qual o valor mínimo para se investir em ações. Aqui no Brasil, o lote padrão da B3 é composto por 100 ações. Ou seja, se a ação de determinada empresa custa R$ 15, significa que um lote padrão de ações dessa empresa custa R$ 1.500. Mas é possível comprar ações também no mercado fracionário. É a mesma ação, só que negociadas em múltiplos de 1. No mercado fracionário, é possível comprar apenas uma ação. No caso do exemplo anterior, como o valor da ação é negociado a R$ 15, seria possível investir com apenas R$ 15. Está cada vez mais fácil e barato investir em ações, mas é importante conhecer todos os riscos envolvidos antes de começar. Ao estudar sobre o assunto, você verá inúmeras vantagens desse tipo de investimento. É bom sempre lembrar que a diversificação da sua carteira de investimentos é uma excelente forma de diminuir os riscos envolvidos. Bom, esse foi mais um vídeo aqui do nosso canal. Deixe o seu like, um comentário contando se você gostou do conteúdo e nos diga quais outros assuntos você gostaria que a gente tratasse por aqui. Até um próximo vídeo.